Vamos lá, meus queridos, aula de número 1, a introdução do livro Lar, Família e Casamento, calhamaço de 800 páginas. Já falamos sobre o prefácio, já falamos sobre o que esperar, agora nós vamos entrar na introdução desse livro. E aí nós vamos falar sobre onde começa e termina o casamento, para que foi criado o casamento. E vamos falar também sobre o reavivamento espiritual da igreja. O reavivamento espiritual da igreja é algo interessantíssimo que está 100% conectado por onde começa e onde termina e para que foi criado o casamento. Sério, Fábio? Se eu preciso de um reavivamento espiritual, se eu preciso de uma igreja forte, eu preciso entender esses dois tópicos que a antecede, lógico, e esse livro deixa bem claro. Vamos lá então, vem comigo, vamos falar na introdução sobre esse cara. Vamos lá, da introdução. Bom, eu fiz as anotações dele para ficar bem mastigadinho para você, resumir para você ganhar tempo, e vamos também no finalzinho ter uma atividade prática. Vem comigo então, ó. O casamento começa e termina. Onde começa e termina o casamento? O casamento começa em vida e termina na morte, ok? Porque o casamento ele começa em vida e termina na morte. Aí vamos avançando que você vai entender isso, ó. A formação da família é o auge da criação. O Criador tem o direito de definir. O livro traz essa frase perfeita. Então, quem criou a família? Vamos lá, quem criou a família está na cara. É óbvio para você que é cristão, é óbvio para você, como eu já expliquei, que quer entrar nessas aulas, que quem criou a família foi Deus. Então, relembrando, Deus criou Adão. Adão teve a necessidade de uma auxiliadora, Deus criou a auxiliadora para Adão, e então, naquele momento, ele também deu a ordem para o homem: crescei-vos e multiplicai-vos, ok? E aí, Deus criou a família. Como criador da família, então Deus tem, olha aqui, ó, vamos abrir 1.1 aqui, ó, 1.1, Deus tem direito, ok? Direito de quê, Fábio? Deus tem o direito de definir o que é a família, porque Ele é o Criador. O cara criou um carro, Ele criou um trator, Ele criou um carro híbrido, Ele criou um carro elétrico. O Criador é a melhor pessoa para definir o uso desse carro, o que é aquele carro, o propósito do porquê ele criou aquele carro, ok? Isso é o mais importante. Então, o Criador não é ninguém mais e ninguém menos que aquele que tem o direito de definir isso, ok? Outra coisa importante também, se ele tem o direito de definir, o que ele definiu? Que o casamento, aqui ó, 1.2, ele é para quê? Qual que é o propósito dele? Para glória de Deus. E como que essa glória é reluzida, ok? Como que essa glória é manifestada? Quando ela reflete o amor de Cristo. Aí, Fábio, como que se reflete o amor de Cristo dentro da família? De duas formas. O marido, o que o marido faz? O marido ama. Segura essa aqui, essa palavrinha, 3 letrinhas, mas a bicha é pesada. É pesada. Vou colocar aqui, ó. Tem que amar a ponto de morrer, tá? Uma outra aula a gente entrar nesse assunto. Mas tem que amar a ponto de morrer, chefe. Acabou o assunto. Não concordo, o problema seu, é a Bíblia, é o que a Bíblia ensina. Paulo vai dizer isso, ali vai estar escrito que o marido deve amar a esposa. Eu não vou nem entrar, depois a gente entra nisso. Vamos lá. E a mulher deve ser o que? A ajudadora, a auxiliadora, aquela que dá subsídios para a missão maior,
daquele que ama. Por isso a mulher, qual que é? Como que o amor de Cristo se reflete no casamento? O marido amando e a mulher servindo a missão. Então ela serve os subsídios para a missão do homem. Por isso que existe uma outra palavra que substitui toda. Ele vai dizer assim: goza com a mulher da tua mocidade. Por quê? Gozar é desfrutar. Ou seja, ele diz assim, ó, desfruta, ok? Então o livro ele já vai trazer esse texto. E gente, aqui eu não vou entrar, porque eu quero entrar mais para frente. Aqui está o grande segredo. Eu preciso falar até baixo, que coisa boa a gente não conta para todo mundo. Aqui está o segredo para você ter uma vida transformada. Nós, homens que gostam de gozar nos dois sentidos, que é desfrutar, tem um segredo aqui para você ser abençoado em todas as áreas. E uma delas, que é alcançadas, eu vou te mostrar isso, é uma área financeira. Porque nós homens gostamos de ganhar dinheiro. Nós foi chamado para trabalhar, para ganhar. É gostoso ganhar um bom salário, fazer um serviço e ganhar bastante dinheiro e falar: essa aqui eu tirei uma grana. Oh glória, é gostoso. Quem não gosta de ganhar dinheiro é doido. Até doido gosta. Ganhar dinheiro, mas não só isso, mas você saber usar o dinheiro, abençoar ele se multiplicar, porque você vai aprender a dar uma bela de uma gozada na vida, uma bela de uma desfrutada na vida. Eu vou explicar isso para você biblicamente, não é nada pejorativo. Eu espero não estar sendo aqui chulo, porque é uma palavra no português, né? Que é gozar, é aproveitar, é desfrutar, tá bom? Das coisas da vida. E eu preciso que você lembre-se disso, fechou? Eu não vou entrar, mas existe um segredo nas próximas aulas que eu nunca perderia, porque eu pratico isso e eu tenho uma vida maravilhosa. Tenho enriquecido, tenho feito os meus faturamentos milionários e vou além, porque eu sei que Deus tem muito mais. E a gente vai transbordar muito mais, abençoar muito mais gente e crescer muito mais. A nossa família vai desfrutar, gozar disso por milhares de anos, se Jesus não voltar logo. Vamos lá para fechar. O casamento, ele também é uma preparação, tá? É uma preparação, ok? Então, o casamento é uma preparação. Me preparar para quê? Para encontrar com Deus. O casamento foi feito para eu me encontrar com Deus. O casamento é uma ferramenta de encontro com Deus, ok? Caramba, Fábio, o casamento é um negócio bem pesado, né? Pesadíssimo, mas é de alta rentabilidade para todas as áreas físicas, espirituais e emocionais. Retorno garantido quando você entende e aplica os princípios, ok? Vamos lá então, deixa eu apagar aqui, tá? E vamos entrar aqui no reavivamento para fechar essa aula com chave de ouro. Ele vai dizer uma frase assim: queremos os reavivamentos da igreja, mas será que estamos olhando para o lugar? Vai de azul. Para o lugar certo? Será que estamos olhando para o lugar certo? Por que, Fábio, se você está dizendo isso? Esse livro ele fala algo que assim eu já percebi há muito tempo, e a maioria das pessoas que observam, que entendem, já percebeu isso. O que é reavivamento, né? Então é trazer vida. O que é uma igreja avivada? Uma igreja produtiva em todas as áreas, social, de almas, de contato com Deus, de transformação. É o reavivamento, é quando a igreja ela assume o seu papel de forma coletiva e alcança em uma proporção gigantesca muitas pessoas, muitas almas. Isso é um reavivamento. Veja, aí ele diz: será que estamos olhando para o lugar certo? Porque para que aconteça o reavivamento espiritual, ele precisa acontecer primeiro onde, gente? Primeiro onde? Primeiro no indivíduo. Depois do indivíduo, ele vai acontecer no coletivo.
letivo. Então, olha que interessante. Primeiro, um da família é avivado e depois a família no coletivo é avivado. E esse livro ele demonstra algo que já tocou no meu coração há muitos anos. É através da família e do fortalecimento da família que há reavivamentos espirituais a nível nacional e mundial. Porque famílias fortes, elas vão produzir filhos fortes, elas vão também ser espelhos para uma sociedade fraca, e a somatória disso, de várias famílias que se juntam. Vamos lá então, os 3 sanatórios: cinema, televisão, internet. Por quê? Porque eles dão um modo de vida. Hollywood não está nem aí para o cristianismo. A televisão quer doutrinar na sua cabeça a comprar os produtos e a viver esse estilo moderno. E a internet é uma ferramenta maluca, ela pode tanto te aproximar, como pode ela te afastar, mas hoje ela é uma ferramenta de definição da sua forma de viver. As horas que hoje um ser humano gasta no celular são muitas, né? Praticamente aí 12, 13 horas por dia no celular, às vezes, ou mais, dependendo da compulsividade. Então veja o seguinte, olha, esses 3 sanatórios, eles vão definir o quê? Como que as pessoas devem pensar. Por isso, se você acha isso retrógrado, acha isso aqui errado, acha que isso aqui não tem muito sentido, é porque provavelmente a sua mentalidade está sendo formada por esse mundo com uma cosmovisão muito fora do padrão bíblico, ok? Então, seguindo em frente, veja o seguinte, tem uma frase que ele coloca que eu achei muito top, né? Muito top. Casamento, podemos escutar ainda aqui dentro, né? Ó, eu vou colocar aqui, ó. Casamento não é para sempre. Só é vitalício. Casamento não é para sempre, mas só é vitalício, ou seja, é para toda a vida. Por que não é para sempre? Quando o casamento termina, ele termina na morte, e essa morte nós vamos para um aguardo para o casamento verdadeiro, aquilo que realmente o casamento terreno simbolizava, que é o casamento de quem? Da igreja com Jesus. Beleza? Oh, que top! Fábio, que coisa esquisita, nada a ver. Eu casei para fazer amor, casei para fazer amor, casei para fazer filho, sei lá. Eu sei, você casou para muitas coisas, isso é maravilhoso, mas esses são os acessórios do casamento, mas o propósito dele é glorificar a Deus. E aí, meu amigo, quando você descobre que o casamento é para glorificar a Deus, você não pode fazer merda no casamento, ok? Você não pode trair sua esposa, você não pode esquecer dos seus filhos, você não pode deixar de fazer um monte de coisa e falar assim: não quero fazer isso, mas eu tenho que fazer isso. Por quê? Porque o propósito desse negócio é o quê? É glorificar a Deus. O propósito dele é maior do que eu, ok? Você está aqui, o casamento está aqui para a glória de Deus. Então o casamento é maior do que você, o propósito dele é maior do que você. As pessoas precisam olhar para o seu casamento e dizer: glória a Deus, ok? Paulo vai recomendar isso às pessoas: olhem para você e digam glória a Deus. Então pensa o seguinte: você e eu, nós que somos casados, nós que queremos casar, temos que entender que o casamento ele tem um propósito de glorificar a Deus. Logo, tudo que nós fazemos no casamento, inclusive perdoar, cuidar, amar, prover, servir, é por quê? Porque ali eu estou tendo a representação da própria cristandade, da essência do Evangelho, e ele começa dentro de casa, ok? Bom, para que foi criado o casamento? Já falei um monte de coisa, né? Mas eu já poderia dizer assim, ó: casamento é o plano que Deus criou para refletir a sua glória, tá bom? Então, ó, onde começa e onde termina, e eu jogo aqui no para quê, aqui, ó, para ficar numa frase simples, para glória de
Deus. Ok? Para a glória de Deus. O casamento foi criado para a glória de Deus. O que envolve isso? O amor, a igreja e muitas outras coisas. E aí, a gente avança um pouco. Eu quero entrar aqui no tema que ele coloca, que ele diz assim, uma frase que os homens adoram: bora gozar. Ele manda gozar. Gozar, coisa boa, gozar. Hoje escrevi para você, gozar. Bora gozar. Gozar é uma das maiores coisas que Deus gosta de ver no homem. Pensa no que, se Deus gosta de ver um homem fazendo alguma coisa, é gozando. Gozar é a melhor coisa que existe. Por quê? Gozar é desfrutar. Ok? Desfrutar. Isso. Por isso que Eclesiastes, capítulo 9, verso 9, vai dizer assim: goza com a mulher. E isso, quando as famílias se juntam para servir a Deus, nesse conglomerado, aí existe a manifestação e a potencialização daquilo que é feito no indivíduo, no coletivo familiar. Fábio, me explica isso melhor. Não há como o cara dizer: eu tô avivado, e ser um merda na sua casa, ser um homem de bosta, não amar sua mulher, não amar os seus filhos, não ser exemplo, não ser um guia, não ser um homem forte. Não há como ter um avivamento se você é um homem péssimo aos padrões bíblicos, ok? Não tem como você dizer: esse irmão é cheio do Espírito Santo, uau! Aí você chega na casa dele, a casa é uma bagunça, a vida é uma bagunça, a vida dos filhos é uma bagunça, a vida da esposa é uma bagunça. É impossível, porque o avivamento, ele é no indivíduo que manifesta os dons do Espírito Santo. Avivamento não é dom, irmão. Avivamento é o que? Avivamento é fruto. Vamos escrever, né? Para não esquecer. Avivamento é igual a fruto. Fruto é diferente do que? De dom. Poxa vida, dom. Cara, o que vai ter de gente cheio de dom ouvindo a frase: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo do inferno, porque eu não busco coisas. O cara vai falar assim: tá maluco? Eu revivi no seu nome. Tá maluco? Eu curei no seu nome. Ele vai dizer: não sei nem quem você é. Vaza do céu, vai pro inferno. Some daqui, não te quero. Você não pertence, nem sei quem é você. Vaza. Aperta o I ali, ó, do elevador de inferno. Some da minha frente. Por quê? Ele se baseou no dom, manifestações. Não, primeiro é o fruto. O que são os frutos? Esses frutos aqui, ó, por exemplo, são práticas rotineiras, cotidianas, permanentes, de prática do Evangelho. Isso é fruto. O cara, ele pode até não ter dons espirituais que chamem a atenção, mas os frutos que ele tem na sua casa, no seu lar, no seu relacionamento, na sua forma de lidar, na sua forma de fazer, isso se chama avivamento. Então, para que a gente tenha uma igreja, se eu quero uma igreja avivada, eu preciso que a família seja avivada. E para a família ser avivada, o cabeça da família precisa ser um dos primeiros a ser avivados, a acionados, né? O botãozinho lá: acorda e vamos orar, acorda e vamos se achegar a Deus, acorda e vamos mudar de vida. Tem que ser acionado, e de preferência pelo cabeça, pelo chefe. Chefe não no sentido que ele é o dono, mas ele tem a principal responsabilidade, a de amar. Você é doido? Que aula é essa, cara? Isso é família. Fechamos. E por último, a gente também, ele coloca uma palavra aqui, ó, que chama familiolatria.
ele deixa claro que assim, nós não somos familiolatras, ok? Nós não somos familiolatras. Ou seja, a Bíblia, ela não é um... Vamos lá então, ó. E a somatória disso, ela vai gerar um fruto. E fruto é diferente de dom, ok? O fruto é diferente do dom. Ou seja, o que é fruto? O fruto são as produções diárias que a gente vai ter através da forma como nós vivemos. Os dons são manifestações espirituais poderosas, mas o dom não define avivamento. O que define avivamento é fruto. E esses frutos, ele vem de uma rotina de vida. Uma rotina de vida onde o indivíduo foi impactado, a sua família é alcançada e então o coletivo é alcançado. Ué, Fábio, mas aí não vai ter as manifestações poderosas? Elas terão, mas elas não são o fim. O fim é o fruto, porque são pelos frutos que nós seremos julgados. Tanto que tem um grupo de pessoas que chegou no céu e achou que poderia simplesmente chegar lá e falar assim, ó, vamos apresentar os nossos dons, talentos e vamos entrar tranquilos. Por quê? Porque eles vão chegar lá e dizer assim, ó, em teu nome, Jesus, nós profetizamos. Jesus, em teu nome nós fizemos maravilhas. Em teu nome nós ressuscitamos até mortos. E aí Jesus vai, quem são vocês? Vocês veio da onde? Nem sei quem vocês são, nem vos conheço. Aperta o I ali do elevador e faça daqui, vai para o inferno. Por quê? Porque dom não define avivamento. Movimentos espirituais cheios de manifestações que transcendem, elas são resultados de um avivamento, mas elas não são o fim em si mesmo. O fim maior do dom é levar você a um aumento de fé, a glorificação de Jesus, a glorificação do Pai. Tem sempre um propósito. Para que, geralmente o propósito? Para que as pessoas gerem frutos. Então o dom, ele está subordinado ao fruto. E uma igreja, para ela ter mais dons, é porque ela é uma igreja que tem mais frutos. E como que eu tenho fruto? Através de uma rotina diária, constante, permanente com Deus. Como que eu vou ter isso? Através de uma família forte, através do avivamento individual, que de preferência, esse avivamento vem pelo cabeça. Quem é o cabeça? O sacerdote, aquele que traz o alimento espiritual, físico para o lar, que é o homem, ok? Então, quando o homem é um sacerdote avivado, uma família avivada, e então a sociedade é impactada. O livro traz isso é algo que me toca, porque na próxima aula nós vamos começar a falar e aprofundar mais, e você vai ver as bênçãos que o casamento ele pode trazer, as mudanças, as transformações para a sua vida, para que você possa alcançar objetivos, entendendo o casamento, porque olha só aqui, quando você entende isso aqui muda tudo. E por último, para fechar e deixar claro, nós não somos familiolatras, ou seja, familiolatria. A Bíblia, ela não é voltada exclusivamente para a família, ela é um livro voltado para nos ensinar a viver para a glória de Deus. Mas o eixo principal, que é o que eu, Fábio, percebi, e de tudo que eu li e do que eu percebo dos homens que estudam a Bíblia, é que o eixo principal de glorificação, de propósito do ser humano para a glória de Deus é a família. Por quê? É através da família que vai ser feita a transição. O que é essa transição, Fábio? É a transição das bênçãos que estavam sobre os pais para os filhos, e para os filhos dos filhos, e os filhos dos filhos dos filhos, ok? Então a família é o eixo principal, mas a Bíblia ela não é familiolatra, né? A gente precisa tomar cuidado com isso, porque a gente não pode só focar nisso, mas o eixo principal é esse. Então vem comigo, porque a aula 2 está muito boa e ela é transformadora. Entender isso aqui faz a gente viver melhor. E aí, para a gente ter uma aula prática, eu quero que você faça um exercício. Deixa eu até apagar aqui. Um exercício. Fábio, qual que é o exercício? O exercício é tranquilo, é simples, é prático. Fazer uma lista dos frutos e uma lista dos dons. Os
dons aqui pode ser suas habilidades, tá? Habilidades. Faz essa lista. Quais são os frutos que eu e minha família estamos gerando? Eu mais família, tá? Eu mais família. E faz uma lista dos dons, das habilidades que Deus tem te dado. Você vai perceber que ela vai ter uma conexão com os frutos, mas o principal é o fruto, não é o dom. Não, o principal não são suas habilidades, é a sua rotina diária com Deus, tá bom? Faz isso daí e aí a gente vai para a próxima aula. Não deixa de fazer exercício, porque conhecimento sem aplicação é aborto. Lembra disso. Deus te abençoe.